Deus não aparece para Josué enquanto Moisés estava vivo. Interessante. Pai, pastor, mas Deus fala com Samuel na casa de Eli com ele vivo. Deus chama ele, dá uma palavra para ele, mas só vai começar depois que Eli cai e quebra o pescoço. Porque mesmo ungido errado, vivo, Deus dá respeita. Depois da morte, Deus vai fazer algumas coisas. Aí levanta quem ele quer. Ô pastor, ou é o que? Davi só se assentou no trono depois que Saul realmente morreu. E Saul estava desviado, sabe quantos anos? 37 anos, provocando Deus, fazendo besteira. Mas enquanto estava vivo, Deus já havia mandado o profeta Samuel até derramar o óleo sobre a cabeça de Davi. Mas Davi só assumiu a posição depois que Saul parte, vai embora, morre. Então são coisas na Bíblia que são invioláveis, são inquebráveis. Só que o povo de Deus precisa se ater a isso. Porque o próprio Deus vai dizer que o meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento. E tem coisas, irmãos, que você pode orar, buscar e falar com Deus e jejuar e fazer o que for, mas se viola o princípio, se quebra o princípio, se conhecendo os princípios não se adequa, Deus segura, Deus retém, Deus fecha. Então é muito importante que você entenda. A Bíblia diz que agora então Moisés morreu, e o próprio Deus vai falar para Josué: meu servo Moisés é morto. O próprio Deus vai falar: meu servo Moisés é morto. Agora serei contigo como fui com Moisés. Não se esqueça de tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenou. Muito forte isso aqui. Isso aqui dá para a gente pregar um dia dentro desses versículos apenas. E a Bíblia diz que Deus fala com Josué, e Josué, ele ouve a voz de Deus, e começa um tempo de conquista para o povo de Deus, porque na frente tinha um líder forte. O povo nunca vai prosperar e vencer batalhas tendo na frente um líder frouxo. O povo é a sombra do líder, o povo é o reflexo do líder. Se você quer vencer batalhas, se você é o cara que foi chamado, ou a irmã que foi chamada para vencer guerra, você tem que ter um líder guerreiro. Você tem que ter alguém que vai na frente. Não adianta uma igreja que tem uns membros que está doido para guerrear e vencer, e o pastor está assim: calma, gente, não adianta. Então você tem que se identificar no reino. Você precisa se definir no reino, se decidir no reino. Você precisa saber qual é a direção de Deus para você no reino. E mais rápido do que nunca, você se adequar àquilo que o teu espírito vai comungar, vai se identificar com aquilo ali. Não adianta. São coisas que a gente precisa aprender. E a Bíblia diz que o povo começou a vencer as guerras, tempo de conquista. Eles conquistaram muitas cidades, muito território. Se vocês não sabem, naquela época, quando se vencia um reino, quando se vencia um território, você tinha direito aos tesouros, aos despojos, à herança daquela terra. Então todos os países, cidades que Josué entrou e venceu, ele trazia as riquezas daquela terra. Então foi um tempo que Deus reservou para o seu povo, não só para vencer as guerras e ter vitória, mas o povo prosperar, crescer muito, prosperou muito. Porque Deus sabe que ninguém respeita o seu povo se o seu povo viver na miséria. Deus sabe disso. E é por isso que Deus, depois do tempo de Moisés, Deus levanta o guerreiro Josué, e Josué trava muitas batalhas, ele luta contra muitas cidades, e a Bíblia diz que ele as vence. Vencendo essas cidades, ele trazia consigo também a riqueza dessas cidades. E a Bíblia diz que o povo cresce muito, 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 muito. E o tempo passa, muitos anos se passam, 70 anos se passam, 60, 70 anos se passam, e o povo costuma vencer. Eles por algumas vezes perderam guerra também, mas Deus rapidinho reverteu o quadro, porque a maioria das vezes que o povo perdia a guerra, era porque um no meio do povo estava fazendo alguma coisa errada, e Deus queria que o povo vivesse em massa, em unidade, em um só entendimento, uma só unidade, uma só santidade. Por várias vezes o Senhor Deus vai dizer na sua palavra, ou por algumas vezes, o Senhor Deus vai dizer na sua palavra: santificai hoje, e amanhã vereis maravilha no meio de vós. Deus sempre quis esse negócio de santificação, de separação para Ele. No outro dia Ele operava maravilhas. Diz a Bíblia que o povo cresce, o povo prospera. O tempo de Josué passa, e antes de morrer,
Josué chama o povo para esse encontro aqui, ó. Josué no capítulo 24. Antes da sua morte, ia desencadear futuramente o tempo dos juízes. Mas antes de começar o tempo dos juízes, Josué, antes de morrer, o tempo passa e ele chama o povo para uma reunião solene. E é aqui que eu quero 10 minutos da sua atenção. E o povo se achega a Josué. Seria o dia da decisão. Mas antes de Josué trazer o povo a uma decisão, escuta aqui, não existe decisão sem recordação. Diga recordação. Você não pode tomar decisão nenhuma sem antes relembrar, recordar. Recordar o que, pastor? Exatamente, contextualizado a Bíblia ao texto que nos confronta. Relembrar o que? Recordar o que? Em todo tempo de crise, de dificuldade, de prova. Quem está aí? Amém. Você vai precisar tomar uma decisão: corajosa ou covarde? Porque em tempo de dificuldade tem muita gente que toma decisões covardes e outros poucos tomam decisões corajosas. Os que tomam decisões corajosas são os que mais sobressaem e vão sair do outro lado como vitoriosos. O tempo do aperto, do apuro, de crise, de perto, todos aqueles que não tomam a decisão, mas antes que as tomam covardemente, depois vão ficar frustrados, sem história para contar. Quando você lê a Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, você vai ver que as decisões que foram tomadas em meio a perseguições, afrontas, pressão contra a igreja, contra o povo de Deus, as decisões do povo de Deus. Mas o que nos faz tomar uma decisão corajosa? Recordações, lembranças dos feitos do Senhor. Quem conhece Bíblia, em meio à crise, em meio às dificuldades da vida, vai tomar decisões corajosas, porque traz à memória o que lhe dá esperança. E nada melhor do que pregar uma palavra dessa para esse tempo. Nada melhor do que vos trazer uma palavra dessa para esse tempo. Em tempo de dificuldade, de crise, de apuros e aperto, Josué estava pendurando a chuteira. Ele estava chamando o povo para uma reunião, e essa reunião seria com esse propósito. Esse povo precisa tomar uma decisão hoje. Eu preciso chamar esse povo para uma decisão. Mas no capítulo 23, a partir do capítulo 23, Josué começa a recordar o povo primeiros feitos do Senhor. Não sei se vocês me acompanharam dias atrás na live aí, ou em rodas comigo conversando, o quanto eu citei biblicamente os feitos do Senhor. É por isso que eu não me abaixei a cabeça, é por isso que eu não me frustrei, é por isso que eu não me escondi, porque as minhas decisões embasadamente estavam nos feitos do Senhor. E Josué, antes de convidar o povo para essa decisão do capítulo 24, no capítulo 23 e no início do capítulo 24, ele traz à memória do povo tudo que Deus havia feito por ele. É uma lembrança de saber que aqui Deus anda nos respondendo. Se você não tem essa recordação, se você não tem lembrança disso, você vai vir aqui para quê? Então, para tomar uma decisão, você precisa se lembrar de alguma coisa. Agora, o que você se lembra? Ou do que você se lembra quanto a decepções vindas da parte de Deus? Por que decepcionar a Deus? Por que não acreditar nele? Quando é que ele nos decepcionou? Quando é que, biblicamente falando, ou nos nossos dias, ele nos frustrou? É aqui que eu prego uma vez mais sobre a minha fé, sobre essa fé. Josué, ele traz à memória do povo todos os feitos do Senhor. Se lembre, vocês não se lembram do dia que atravessamos o Jordão? Ele podia ter lembrado o povo da época que eles atravessaram o Mar Vermelho,
das vitórias que Deus deu no tempo de Moisés, mas Ele traz o povo para perto. Se eu fosse trazer vocês para perto aqui hoje, eu ia pregar da Bíblia como estou pregando, mas faria vocês lembrar um tempo de crise, quando você estava desempregado, porta fechada que Deus abriu, quando você estava sem resposta, que você entrou nesse santuário, Deus te respondeu. Quando o dia entrou um garoto aqui de 10, 11 anos com câncer, estado terminal, Jesus curou ele. Quando um morto caiu aqui, foi colocado em cima desse altar e Jesus ressuscitou. Nós vimos isso, nós vivenciamos isso. Pessoas com AIDS, HIV foram curadas. Pessoas com câncer, que mata mais do que qualquer coronavírus, né? Coronavírus já acharam um remédio aí que de um jeito ou de outro vai ser curado. Todo mundo vai pegar e todo mundo vai ser curado. Não tem jeito. É como uma gripe. A verdade é essa. Mas o câncer não. O câncer quando chega mata centenas de vezes mais do que um coronavírus. Uma tuberculose, que se alguém tossir ou espirrar perto de você, você pega também. Mas essas coisas não falam mais. Acabou tudo. É só o coronas que amedronta o povo. E foi provado cientificamente, foi provado pela medicina, que 90% da população brasileira não sofrerá dano algum com isso. 90%. Nosso país é quente, nosso povo é elétrico. Ele não vai proliferar aqui. Entendeu? Então, mas beleza, não vou falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer sobre os feitos do Senhor. Antes de convidar vocês a um tempo de decisão, vamos nos lembrar dos feitos do Senhor, das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus. Eu venho hoje como um atalaia. Eu me sinto nesta noite numa torre de vigia, trabalhando em pleno um farol e gritando ao povo. O inimigo está às portas, mas não vamos nos esquecer, nós temos uma proteção. Fiquem em paz. A palavra que eu quero deixar hoje para os irmãos que aqui estão é essa: gente, tenham paz, vivam naturalmente, normalmente, por favor, tenham paz. Nós temos a bênção de Deus, nós temos a proteção de Deus, nós estamos amparados pelas mãos de Deus. Nós estamos aqui reunidos um pertinho do outro. A unção que existe aqui dentro é muito maior do que qualquer peste, do que qualquer praga. Deus nunca vai permitir que você saia da sua casa com o coração bem intencionado, com fé para vir na sua casa, e você voltar para casa pior, gripado, doente, com peste ou qualquer coisa. Esse não é o Deus que eu conheço. Esse não é o Deus da minha fé, não é o Deus da Bíblia. Mas o Deus que eu conheço é o Deus que está aqui nesta noite nos abençoando. Nós sairemos desse tempo de dificuldade mais forte do que nunca. O mundo, sabe por que Deus? Sabe por que Deus não resolveu esse problema do mundo e do Brasil? Porque Ele quer que a igreja se posicione. Porque quem tem que sair bem nessa parada não é nem Bolsonaro, é a igreja. Que cabeça é essa, gente? Que cabeça é essa que o povo de Deus está? Com expectativa ali e aqui, beleza, Bolsonaro está debaixo da bênção de Deus, tem as nossas orações, mas Deus não quer que o mérito, a meritocracia seja dele. Deus quer que o mérito seja de Deus pela sua igreja. Aleluia. É isso que a gente tem que entender. Em todo tempo de crise houve um profeta. Em todo tempo de dificuldade Deus levantou alguém. Em todo tempo de atrocidade, peste, fome, Deus sempre levantou alguém que tinha um compromisso com Ele. Aleluia. E a história foi transformada. Gente, por favor, me entendam. Isso aqui é vivo. Só muda os nomes, a cara, os personagens, mas a história se repete, povo. Você não pode chegar isso aqui, jogar lá na sua casa e achar: e agora? Liga a TV, vamos ver na internet, falaram aquilo. Gente, a história se repete. Enquanto existe terra, vida, ser humano, debaixo de Deus, abaixo de Deus, a história vai se repetindo. Naquela época era Davi, Sansão, Salomão, Jefité, Pedro, Paulo, João. Hoje é nós. Amém. Só mudou isso, povo. Aqui está o manual. Aqui está
o que a gente se baseia. Por que nenhum pastor ainda foi diante do governador e disse: senta aqui, deixa eu te falar o que o meu Deus diz? Por que nenhum homem, nenhuma autoridade que tem acesso direto? Eu estou amando essa situação, porque quantas pessoas esperam o Bolsonaro sair do palácio, e quantos crentes ficam ali esperando o Bolsonaro? A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso, a palavra. Isso é maravilhoso. A Bíblia está sendo mencionada, a Bíblia está sendo mencionada e ela é viva. Pastor, eu não sei ler. Compra o áudio do Cid Moreira e põe para você escutar, então. E ali está a palavra sendo falada. Não tem desculpa. A palavra, ela é viva. Diga, ela é viva. E ela não morreu. Gente, o que morre passa. Passa ou não passa? Isso aqui é vivo. Dá para você entender? Não? De uma vez por toda, não. Pode o doutor falar o que quiser, pode a autoridade dizer o que quiser. Nós temos a palavra, irmãos. E contra isso aqui, nada que venha do inferno prevalece. A gente pode sofrer o dano, a gente pode sentir a pressão, a gente pode sentir as perseguições, mas temos que nos manter firmes, porque nada é maior do que a palavra. Não existe força na terra que seja mais poderosa do que a palavra. Ela é o próprio Deus. Diga isso. E por que tu chega em casa e faz isso aqui? Ela é o próprio Deus. É o que saiu da boca de Deus. Você quer casar bem? A direção está aqui. Quer namorar e se dar bem? Tem direção aqui. Quer prosperar nos negócios? Tem aqui, é vivo, viu? Você pode até não acreditar. Tem mais. Isso aqui só se cumpre naquilo que você acredita aqui dentro. Eu li. Não vai acontecer nada. Vem outro, lê e acredita e você critica. Se você acredita nisso aqui, isso aqui vai se tornar vivo na sua vida. Tem mais? Vou falar. Para quem acredita na Bíblia, o único jeito da palavra se materializar é na vida daqueles que têm fé na mesma. Ela deixa de ser livre e se tornar algo palpável, real. É a palavra. E Josué, ele traz a recordação, a memória do povo, tudo que Deus havia feito. Eu quero dizer para os irmãos hoje, gente, vamos falar das maravilhas de Deus, por favor, para esse tempo. Sentou um pouquinho, fale de alguma coisa de Deus, por favor. Está com seus parentes? Fale alguma coisa de Deus, por favor. Fale alguma coisa da palavra, por favor. Nós temos que quebrar esses noticiários infernais, destruidores, de morte, de caos. Alguém tem que falar de Deus, da palavra, da vida, da fé. Esse dia eu estava olhando tantas pessoas fazer live. Eu também fiz live, faço live. Amanhã eu posso fazer, eu queria fazer uma hoje, não deu tempo. Nada contra. Mas quanta gente fazendo live só para se promover, só para não perder o público. Tem muito pregador, cantor, muito crente fazendo live só para não perder seu público. Gente, é mais que isso. A gente está lidando com coisa séria, muito séria. É contra o inferno. Eu não tenho que fazer live para perder meu público, para não perder meu público, meus seguidores. É muito mais que isso. Está muito além disso aqui. Eu não tenho que fazer uma live. A gente fica até feliz. Nós fizemos uma live aí, terminamos com mais de 100 mil visualizações. Isso fica feliz. Mas nosso intento, a nossa priori, não foi só essa. É mais que isso. Eu quero dizer para vocês aqui hoje, vamos trazer a memória que nos dá esperança. Assim como Deus nos livrou de tantas crises, tantas provas, tantas lutas. Gente, quanta prova eu passei na vida. Quanta luta eu já passei na vida, quanta coisa difícil eu já passei na vida, que eu pensei que eu não ia suportar, e superei, por causa da palavra. Você tem a palavra, você tem a fé, por favor, não abra mão disso.
Não deixe de se lembrar dos feitos do Senhor. E aí? Agora sim, tome uma decisão sobre isso. Quem está aí, irmão? Você está aí ou não? Você trouxe a memória, as lembranças de Deus, as recordações dos feitos de Deus. Aí onde você tiver à mesa, numa rodada com amigos, em casa, no final do culto, que as suas palavras sejam embasadas em cima de decisões, através da mesma palavra do Senhor. Por que eu falo isso aqui? Por que eu prego com esse afinco? Por que eu prego com essa fé? Porque as minhas convicções, a minha fé está em cima de uma certeza alimentada pelas recordações de tudo que Deus já me fez. Ele não vai me desamparar. Ele não vai desamparar essa igreja. Ele não vai nos deixar. Depois desse tempo, se prepare. Nós vamos abrir tantas igrejas. Nós vamos ganhar tantas vidas. Como esse moço falou aqui, eu louvo a Deus por essa igreja, está aberta. Tem gente de olho nisso. Tem gente por aí que sabe que a gente não se curvou. O boato é correndo que a gente não se prostrou. Só está esperando normalizar para entrar por essas portas para receber um céu. Nós precisamos ter essa fé. Vamos baixar a cabeça. Pastor, mas ouve agora uma mensagem que depois do dia 20... Olha como é que eu estou preocupado. Estou muito preocupado. Estou muito preocupado com essas coisas. Sou cidadão sim, tenho uma família, tenho responsabilidade. Mas irmãos, eu tenho a paz que em mim é gerada pelo poder da paz.